Então, o meu processo de trabalho, por exemplo, é muito caracterizado em fases. Assim. Então, no caso dos parafusos, eu procurei mesmo uma coisa pensada, um símbolo. E algumas fases posteriores, por exemplo, eu fiz uma exposição chamada Trama Urbana, que eu fiz na Galeria São Paulo, que era uma comparação de diversas cidades, de diversas situações de urbanização. Então eu peguei São Paulo, peguei Nova York, peguei a estruturação de uma favela e fiz uma interpretação assim, quase que um projeto para uma exposição. E depois eu fiz as passagens para outra exposição, que eram na temática, onde também existe assim, um processo de pesquisa de imagens, um detalhamento, como se fosse um trabalho que você estivesse fazendo durante um determinado tempo. Depois, esse projeto se esgota e sempre o próprio processo de você estar fazendo isso te leva a já ir pensando em alguma outra questão. E o que foi acontecendo depois dessa série de passagens, que são as escadas, é uma série de espaços que não te levam a lugar nenhum, uma série de desenhos que lembram degraus, subidas, descidas, alguns espaços assim até metafísicos que não existem, que superpõem duas, três situações quase assim oníricas, é um espaço que não existe, impossível de ser construído, porque é uma perspectiva totalmente inventada. Aí eu fui, a própria execução desses quadros, eu fui pegando certos detalhes e destruindo essas formas e construindo outras, quer dizer, vendo como se a própria escada, se o próprio espaço começasse a se mexer. Então comecei a registrar, através de pequenos desenhos, toda essa situação imaginária do que estava acontecendo com essas formas. E daí foi resultado desse trabalho mais recente. Comecei a extrair desses quadros algumas formas que saltavam mais quando eu olhava para um quadro, então eu via que pulava uma forma. Então eu tirava essa forma do quadro, fazia um desenho e ela começava a existir como obra autônoma. Então daí essa série de trabalhos mais recortados, trabalhos que são meio escultura, meio pintura, quer dizer, é um encontro assim do bidimensional com o tridimensional, mas que vem do processo mesmo do trabalho. Não é a intenção de fazer uma escultura, fazer um trabalho com 3 dimensões, mas um desenvolvimento mesmo das formas da fase anterior, que foi resultando nessa transformação meio espontânea. Assim. E tudo que vai acontecendo é meio espontâneo. Depois eu vou anotando, vou organizando em pequenos papéis. Tem uma gaveta ali que está cheia de pequenas anotações, e dessas anotações depois por um processo mais de estudo detalhado do quadro, de fazer uma relação assim, quase de projeto, inclusive tem que resolver algumas questões de como construir o quadro mesmo, tem alguns detalhes de encaixe, como essa série que eu fiz na Bienal, na última Bienal agora, e tem trabalhos lá que tem 40, 60 peças, todas encaixadas, e uma estrutura complexa de montagem, que tem poliuretano, tem ferro, então precisa realmente mesmo um estudo bastante detalhado.
a preocupação sempre, até no começo, meio inconsciente, meio espontânea. Depois, com o próprio trabalho, ela foi se tornando mais clara, mais precisa, mais até como meta, como uma questão essencial mesmo do trabalho. Que é, por exemplo, eu nunca chego numa tela branca assim, começo a pintar, porque não é assim do meu temperamento, da minha personalidade. Eu sou uma pessoa um pouco mais retraída, eu sou uma pessoa mais comedida, assim, nas cores. Então, existe essa característica de ser sempre um trabalho que tem um pensamento. Então, no início, se pegar os primeiros trabalhos, embora tivesse uma atitude assim mais, talvez corajosa, de trabalhar com fogo, algumas outras técnicas não específicas de pintura, mas tem exatamente uma construção. Até eu lembro que tem um trabalho que tem um relógio colado e uma bandeira americana que está sendo destruída, mas a destruição é toda cuidada, assim, toda destruindo um pedacinho aqui, então vamos destruir um pedacinho ali para manter um equilíbrio formal. Assim. Então sempre existiu essa preocupação mesmo mais construtiva, mais com a forma mesmo, bastante com a beleza mesmo, fazer um trabalho onde cada cor é estudada. É muito difícil colocar uma cor sem preparar 3, 4 tons da cor para ver o que acontece uma em relação ao outro. Eu desenvolvi também uma maneira assim, para mim é fácil pensar a cor. Então, se eu estou com uma série de linhas já estruturadas, praticamente eu olho o quadro e começo a enxergar as cores que tem relação com aquela estrutura. Então, daí é só ir para paleta, não trabalho com paleta, mas para citrinhas, né? E preparar a cor. Eu gostaria muito agora de fazer uma obra que fosse mais integrada à cidade. Essa experiência de fazer painéis de metrô é uma experiência em termos de público assim, muito gratificante mesmo, porque esse dia eu estava andando na pessoa, você fez aquele quadro, eu vi uma fotografia sua, então é um contato muito grande com o público.